Saúde da igreja com a paz do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Estou aqui, Jesus, nessa manhã. Mas eu sei que o Senhor está aqui comigo, glória a Deus. Eu sei que o Pai e o Espírito Santo está aqui comigo. Jesus, estou aqui para fazer a tua obra. Deus, obrigado pela noite, por mais um dia na tua presença. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, glória a Deus, por mais uma noite que passou gloriosa na tua presença, Deus. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida, aleluia, desse ministério, meu Pai, glória a Deus. Jesus, toma a frente de tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te agradeço pelo livramento, os livramentos ocultos, Jesus, os livramentos que são vistos, os livramentos que não são vistos, meu Pai. Deus, aleluia, toma a frente, meu Deus, dessa consagração, Jesus. Jesus, eu vim consagrar minha vida ao Senhor, aleluia, não para pedir coisas materiais, Deus. Estou aqui, Pai, acordei cedo, porque o Senhor sabe que eu me acordo tarde, Senhor, aleluia. Mas quando é para fazer a tua obra, Senhor, aleluia, eu não vou medir distância, meu Pai, para me acordar cedo, aleluia, para, Senhor, me ajoelhar na tua presença, aleluia, sentir a tua presença, meu Pai, essa consagração, Jesus, no intuito, meu Pai, de que o Senhor melhore, Senhor, cada dia mais a vida dos nossos irmãos espiritualmente, que o Senhor venha, Jesus, fazer na vida dos nossos irmãos desse ministério, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus esposos, das suas esposas. Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, aleluia. E eu sei que antes de eu chegar, o Senhor já estava aqui, Jesus. O Senhor já se encontrava no recinto, meu Deus, quando eu cheguei. Aleluia. Como sempre o Senhor faz, Senhor. Vem na frente. Aleluia. Quando a gente chega, quando nós chegamos aqui, está tudo preparado, os teus estão esperando. Aleluia, glória a Deus. Jesus, não me lances fora da tua presença. Não me castigue, Senhor, na tua ira. Mas, aleluia, me disciplina, meu Pai. Me dá disciplina, me dá obediência, Senhor. Deus amado, Deus querido, nessa manhã, Senhor, me faça uma pessoa que saiba perdoar, que saiba amar, Jesus. Que saiba, Senhor, aleluia, fazer, Senhor, obedecer, cumprir os 10 mandamentos. Aleluia, pregar o que eu vivo, viver o que eu prego, Jesus. Deus amado, Deus querido, aleluia. Que nessa manhã, Jesus, eu quero de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. E quero Te agradecer por tudo que o Senhor já fez da minha vida, por tudo que o Senhor continua fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, aleluia. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o Teu nome, Jesus. Deus, Jesus, nessa manhã, eu venho te dizer, aleluia, glória a Deus, que eu te amo, que eu te adoro, que sem o Senhor não sei, não quero e não posso viver, ainda que eu quisesse, eu não poderia te deixar, porque aquele, aleluia, a tua palavra diz, Senhor, os covardes e medrosos voltem, mas eu sou, aleluia, Jesus, o Davi da tua casa, Jesus, eu sou os 300 da tua casa. Sei que os teus servos não estão aqui porque, aleluia, o Senhor sabe todas as coisas. Muitos trabalham, muitos estão enfermos, Jesus. Visita a irmã Lourdes nessa manhã, meu Pai. Visita a irmã Socorro, Jesus, aleluia. Visita a nossa missionária Fabrícia, nosso pastor, sua filha, seus familiares. Entra com salvação na vida dos familiares deles, meu Pai. Com libertação, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, seja dado o teu nome, Jesus. Deus visita, Senhor, todos os membros congregados, meu Pai, desse ministério, Senhor, aleluia. Igreja Pentecostal, aleluia. Cristo liberta, Jesus.
Deus, eu tenho, aleluia, certeza que o Senhor não me colocou aqui, não foi em vão, Jesus. Foi para um propósito, foi para me dar outra família, Jesus. Deus, aleluia. Jesus, o Senhor é especial e importante para mim, Jesus. O Senhor é a coluna, é o alicerce, é a base que sustenta a minha vida espiritual, Senhor. Quem sou eu sem o Senhor? Eu me resumo a nada, barro, pó e cinza. Mas o Senhor sem mim, o Senhor continua sendo Deus. Continua, aleluia, nos livrando, mesmo quando a gente vira as costas para o Senhor. O Senhor está nos livrando, o Senhor está andando conosco. O Senhor está dando livramento, Jesus, aleluia. A cada um de nós. Deus, aquele culto de oração foi tão gostoso, aquele culto à noite foi tão gostoso, Jesus. É tão bom estar na tua presença, Pai. E quando a gente sente a tua presença, a gente quer mais. A gente quer mais de ti, Senhor, aleluia. Deus, nessa manhã, Senhor, faz com que essa igreja ela prospere na tua presença. Faz com que tua igreja, Jesus, aleluia, ela prospere. Traz pessoas para a tua igreja, toca no coração das pessoas, para que elas venham visitar, para que elas venham, aleluia. O Senhor traga mais pessoas para esse ministério, meu Deus. E essa consagração dessa manhã, desse input, Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas espirituais. Aleluia. Que o Senhor venha trabalhar também na vida material, na área da saúde, na área financeira, na área, aleluia, Jesus, da doença, da enfermidade. Deus, o Senhor sabe o que o teu povo sente. O Senhor sabe, Senhor, muitas vezes tudo não pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Aleluia. Nesta manhã eu quero te pedir, meu Pai. Visita os hospitais, Senhor. Quando as pessoas estão ali, Senhor, aleluia, querendo ir para a igreja, Jesus. Querendo, aleluia, uma oportunidade, Senhor. Te pedindo, Deus, me dá uma última oportunidade que eu vou te servir. Muitos estão, Senhor, desenganados pelos médicos. Aleluia, mas a tua palavra diz, Jesus, que nada é impossível para o Senhor. A tua palavra diz que, aleluia, a palavra, a última palavra é tua, Jesus. Não é do homem. Não é, aleluia, o médico chegar e dizer, vai morrer. Porque o médico se engana muitas vezes. O médico erra. Eu sei que o Senhor não confundiu a medicina, mas muitas vezes o médico se engana e erra, meu Pai. Assim como se enganou e errou na minha vida. Aleluia, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor fez na minha vida, Jesus. O médico falou, Senhor, que eu ia me operar de novo, fazer a terceira cirurgia. Aleluia, o médico falou, Senhor, que eu ia usar a bolsa de colostomia, Senhor. Mas eu estou aqui, meu Pai, agradecendo, Jesus, pelo milagre, pelas vitórias, aleluia, pelas lutas. Eu te agradeço pelas percas, pelas conquistas, pelas vitórias, pelo choro, pelas alegrias. Eu te agradeço, Pai, nesta manhã, Jesus. Deus, o dinheiro não é mais importante, o trabalho não é mais importante, mas o Senhor é a peça fundamental que falta para encaixar nesse quebra-cabeça, aleluia, que muitas vezes está faltando. Deus, te deixar é perder uma parte de mim, Senhor. Olhar para trás, tirar a mão do arado é perder uma parte de mim, Senhor. Deus, quantas pessoas estão agora nos corredores, nos hospitais, nas UTIs, meu Pai. Na sala vermelha, na sala verde, na sala amarela, Senhor. Quantas pessoas estão ali,
querendo uma oportunidade, e eu estou aqui, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, porque essa unção que o Senhor me deu não é minha. Aleluia, se eu prego, aleluia, essa unção não é minha, se eu canto, não sou eu, aleluia. Glória a Deus. Quando eu falo, Senhor, de ti, não sou eu que falo, Senhor, é o Espírito Santo. Deus, eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, Jesus. Eu creio, Jesus, aleluia, no teu poder, eu creio no teu, aleluia, no teu agir, eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor vai fazer prosperar-me, Jesus. A tua palavra diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque Jesus vai acrescentar o restante das coisas. Deus, o Senhor colocou no meu coração esse desejo de consagrar aqui nesse ministério a minha vida, colocar mais a minha vida no altar. Eu preciso cada dia mais chegar, me aproximar do Senhor, ter uma intimidade, aleluia, ter uma comunhão com o Senhor. Eu preciso, Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Jesus, como eu preciso de ti, Jesus. Como crente apontado, como crente caluniado, como crente apedrejado, Jesus. Deus, passando bálsamo, Senhor, aleluia. Vá passando bálsamo, tirando, o Senhor não me fez para sentir ódio. O Senhor não me fez para sentir mágoa. O Senhor não me fez para desejar mal ao meu próximo. O Senhor me fez para ter um coração quebrantado e contrito como o de Jó na tua presença. O Senhor me fez, Senhor, aleluia, para ser humilde. O Senhor me fez, Senhor, mas aleluia, eu tenho que tirar o meu eu tenho que tirar a minha soberba, eu tenho que tirar o meu orgulho, porque senão eu não entro no reino dos céus. Quantas pessoas estão por aí, Senhor, achando que é crente, dizendo que é crente, mas não vive o que prega, não prega o que vive, Jesus. Brincando com tua palavra, brincando com teu nome, Deus. Zombando, blasfemando, meu Deus. Aleluia. Jesus, eu sou tua. Eu me entrego a ti de corpo e alma e coração, Jesus, nessa manhã. Eu entrego essa terça-feira nas tuas mãos, essa sexta-feira, meu Pai. Que o Senhor consagre esse dia, que o Senhor consagre, Senhor, a nossa tenda, meu Pai, ali com aqueles lanches, meu Deus. Que o Senhor mande, Senhor, aleluia, pessoas para comprar, Senhor. Deus me dê condições de dizimar, de ofertar a tua casa, meu Pai. A tua palavra diz ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Deus. Olha, Jesus, consagrado na igreja é bem melhor, porque nós temos, aleluia, estamos, aleluia, com o pensamento verdadeiramente firme no trono do céu, no trono da tua graça. Meu Deus, Jesus, visita nessa manhã, Senhor, as creches, as escolas, as casas das crianças, que, meu Deus, quantos estão nos hospitais, Senhor. Aleluia, muitos estão esperando a cirurgia e não saem. Aleluia, mas sabe por quê? Muitas vezes o erro não está no Senhor, está em nós. Cabe a nós, Senhor, querer buscar, querer se humilhar, querer descer, querer fazer sua vontade, querer obedecer para o Senhor fazer nas nossas vidas. Jesus, eu te peço que tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu te peço, Jesus, visita os presídios, meu Pai.
Quantas pessoas estão ali, Senhor, porque realmente, aleluia, fizeram coisas erradas, mas muitas estão ali, mas muitas não fizeram coisas erradas, Jesus. Muitas estão ali inocentes, e eu sei que o Senhor é o Deus da libertação, da cura, do milagre, dos prodígios, maravilhas na vida de cada um. Muitos já estão ali dentro, mas muitos já, aleluia, aceitaram o Senhor. Muitos estão só esperando, aleluia, ser liberto. Então liberta, Jesus, porque estão desejando vir para a tua casa. Liberta, Senhor, esse povo, Senhor, esses homens do cárcere, principalmente espiritual, Jesus. O mundo jaz de maligno, meu Pai. Esse mundão aí, Jesus. Eu não quero ganhar ele para perder a minha salvação, não quero. Eu não quero, Jesus. Minha salvação garantida na tua presença é o meu passaporte carimbado para ir para o céu, Jesus. Aleluia. Sinto bom pastor, meu Pai. Quantas mulheres estão ali que não fez nada, só porque, aleluia, se juntou, aleluia, com pessoas erradas. E quando, aleluia, Senhor, chegou para levar tudo. Porque, aleluia, a palavra do Senhor diz: sai da roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aleluia, porque quando a gente, aleluia, somos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente fiel, verdadeiramente obedecendo, nós não somos melhor do que eles, Jesus, nós não somos. Mas nós somos diferentes. Estamos nesse mundo não para ser melhor do que ninguém, mas para fazer a diferença. Estamos no meio desse povo, mas lá de cima, aleluia, Jesus olha, glória a Deus, e diz: a minha serva está ali no meio daquele povo. A minha serva, o Davizinho, está ali no meio daquele povo, naquele mundo, mas ela me busca, mas ela, aleluia, me obedece, aleluia, ela teme, aleluia, ó Senhor. Aleluia, Jesus, que nessa manhã o Senhor venha visitar também, Jesus. Pessoas que estão há anos numa fila de um transplante, Senhor, de órgãos. Pessoas, aleluia, Senhor, que estão, Jesus, fazendo hemodiálise, meu Pai. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do passado lá atrás, que andou fazendo milagres, que andou fazendo o cego ver, que andou fazendo o mudo escutar, que andou fazendo o aleijado andar, que entrou na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Jesus, como é bom quando o Senhor usa uma pessoa que não sabe a nossa vida para falar comigo, para falar com nossos irmãos. Jesus, como é bom, Deus, estar, aleluia, em união com os irmãos, amar o meu próximo, perdoar, aleluia, glória a Deus. Senhor, nessa manhã eu te peço que entra lá onde eu não posso entrar, que faça o que eu não posso fazer, aleluia, que vá onde eu não posso ir, Senhor, nos hospitais, nas maternidades, nos presídios, no Bom Pastor, aleluia, nas creches, nos orfanatos. Coloca um anjo, Senhor, na porta de cada escola, para que, aleluia, dê livramento às crianças que estão nessa manhã nas escolas. Deus, seja livramento nessa manhã na vida dos trabalhadores, aleluia, dos caminhoneiros, dos motoristas de ônibus, aleluia, motorista de táxi, moto Uber, os Uber, meu Pai, de livramento de assalto, aleluia, Jesus, de acidente, meu Pai. Jesus, aleluia. Deus, que nessa manhã o Senhor venha também dar livramento, Senhor,
aos porteiros, aos vigilantes, meu Pai, aos, aleluia, zeladores. Dê livramento, Senhor. Dê livramento do teu povo desse ministério, do teu servo desse ministério, meu Pai. Oh, aleluia, como é bom, Pai. Acordar cedo para fazer a tua obra é bom, Jesus. A tua vontade é perfeita e agradável, Senhor. Aleluia. Deus, nessa manhã eu te peço, meu Pai. Pessoas que dormiram nas ruas, Pai. Jesus, pessoas que dormiram no banco de praça, pelas calçadas, não comeram, não beberam, estão lá, Senhor, dormindo, doentes, de crianças a idosos, jovens, levando chuva, sol, sereno, meu Pai. Não tem um lar, não tem família, não tem dinheiro. Aleluia. Não tem saúde. E muitas vezes são humilhados porque pedem ali um pão, pedem um copo de água. Deus, tem gente que tem a capacidade de negar um pão e um copo de água, Jesus. Deus, aleluia. O Senhor sabe que eu me considero na tua presença uma mulher com saúde. Uma serva perfeita, 99, não sei como o Senhor é comigo. E eu, Senhor, te deixei tantas vezes, virei tantas costas para o Senhor. Eu vou dar uma volta no mundo, para ver se melhora, piora mais as coisas. Eu vou lá dar uma volta no mundo, depois eu volto para Jesus. Faça isso não, amados. Jesus, Ele é tudo. Jesus é aquele que faz, que é, que pode, que tem, que vai. Como é que uma pessoa, aleluia, está na tua presença, Deus, está, Senhor, fazendo tua vontade, e quando chega as festas mundanas, te deixa, meu Pai. E quando acaba essa festa mundana, fica vazio. Fica se perguntando, Deus, por que foi que eu fiz isso? Por que eu te deixei? A minha vida piorou. Eu só estava feliz ali. Aleluia, uma felicidade enganosa, uma felicidade mentirosa. Que a vida nesse mundo não tem felicidade. Sem servir a Jesus, não tem felicidade. A felicidade mundana é passageira. A palavra do Senhor ela permanece para sempre. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Deus, visita nessa manhã, Pai. Eu te peço, pela tua infinita misericórdia, visita nessa manhã os drogados, vá libertando, vá curando, vá salvando, Jesus. Não porque eles mereçam o que eu mereça, mas porque aqueles que é escolhido, o Senhor não perde de vista. Ei, Jesus, Ele está no barco, Ele está no meu barco, Ele está no teu barco. A tempestade não vai, aleluia, me afogar nem te afogar. As pragas, as macumbas não vai pegar em mim e você, porque nós temos um Deus grande. E o que é esse Deus grande diante, aleluia, de pedradas? Ele é tudo. Esse Deus grande diante de calúnia, Ele é o nosso juiz, é o nosso advogado. Ele revoga. Aleluia. Ele entra. Ele muda o pensamento do homem, do coração. Aleluia. Muitas vezes para me exaltar e te exaltar, Ele mostra que Ele é Deus e faz. Glória a Deus. Muitas vezes, aleluia, para me dar vitória e te dar vitória, aleluia, Ele quebra protocolo, Ele rompe multidão, mas você tem que romper junto com Ele. Deus não faz nada sozinho, Ele precisa das primícias.
Ele precisa que eu e você se humilhe, Ele precisa que eu e você adore, Ele precisa que eu e você consagre, que eu e você louve mais dentro do teu lar. Ele não precisa de mim e você para nada, mas eu e você precisa dele para tudo. Ele é tudo na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes Deus para mim te dá vitória. Muitas vezes é preciso você sentar, chorar aquilo que estão fazendo com você. Aleluia, as calúnias, as pedradas, glória a Deus. Os espinhos que ferem os pés. Mas muitas vezes o Senhor me pega e te pega nos braços. E nos carrega e nos traz para a igreja. Aleluia. Deus, nessa manhã, Senhor, visita as prostitutas. Dê livramento a elas, meu Pai. Muitas estão nessa vida, Senhor, vendendo o seu corpo. Muitas vezes para ter o alimento para os seus filhos. Não justifica porque tem trabalho. Aleluia. Mas são pessoas muitas vezes que não sabem fazer outra coisa. São mulheres que não sabem fazer outra coisa, Deus. Mas o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que salva. Nesta manhã, Deus, vá ao encontro, aleluia, das Dalilas, Pai. Quantas Dalilas estão destruindo os lares. Aleluia, Jesus, o que foi que Jesus disse, aleluia, a Sansão. Aleluia. Sansão casou com a Dalila, que estava planejando, estava arquitetando, maquinando, fazer o mal. Eu creio que muitas vezes as pessoas dizem que a força de Sansão era no cabelo, era não. Aquilo era só mais uma tática. Aquilo era só mais uma coisa que, aleluia, como muitas vezes a pessoa nos dá. Olha, eu vou te dar isso aqui vai te proteger. Isso aqui vai te livrar do mal, isso aqui vai te livrar das pragas. Mas, se a gente se apegar naquilo ali, a gente esquece de Deus. A gente acha que é aquilo que vai, aleluia, nos dar livramento. É aquilo que vai nos livrar das palavras contrárias. Aleluia, das calúnias. Não, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Glória a Deus. Jesus, eu te peço nessa manhã. Aleluia, Jesus. Pelos que estão afastados, Deus. Aqueles que te deixaram, Senhor. Aleluia. Como foi dito lá atrás, para ir para a festa mudando, muitos estão afastados do Senhor. Muitos anos. Mas o Senhor é o Deus que dá a corda, mas não solta a ponta. Porque senão o Senhor perde de vista, Jesus. Aleluia. Deus, nessa manhã de sexta-feira eu te peço, Deus, visita os que estão fracos, materialmente e espiritualmente. Fortaleça, Jesus. Traz para a tua casa. Quantas vezes eu tenho chegado na tua casa carregada, aleluia, pelo teu, sentindo que o Senhor está me levando nos braços, sentindo que o Senhor está me empurrando de pouquinho, devagarzinho. Vá, minha filha, vá, faça a minha obra, vá para a igreja, aleluia, vá para o centro de oração. E muitas vezes, aleluia, quando a gente está fraco, é terrível. Mas Jesus está ali, carregando nos braços, dando aquele empurrãozinho carinhoso que só Ele sabe dar. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Visita os que estão fracos. Deus, vá no leito de cada um nesta manhã. Aleluia. Vá onde eu não posso ir. Eu faço como aquele de Jesus Filho que diz assim: vai lá, Jesus,
Enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Aleluia, vai lá, Jesus. Pessoas que estão acamadas no leito, nos lares, nos hospitais. Senhor, o teu servo, a tua serva, está nessa manhã de joelhos, porque os filhos saíram e não voltaram. Quantos saem e não voltam? Quantos saem no meio do caminho, Deus usa um vaso e diz, olha, eu estou te dando a última oportunidade, tu não quer segurar não? Aleluia, glória a Deus. E quando chega lá na frente, perde a vida. Mas Jesus falou, Jesus ele advertiu, ele, aleluia, disse que era a última oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Deus, tem muitos numa fila de cirurgia, meu Pai. Tem muitas pessoas. Eu sou, Senhor, aleluia, abençoada por Ti, por saber que em meio a tantas lutas lá atrás, que eu vivi lá em Recife, em meio aleluia, a tantas lutas, Senhor, o Senhor me deu coragem. Me deu coragem, porque sem o Senhor eu não faço, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. O Senhor me deu coragem, Senhor, de sair de madrugada com meu esposo. 4 horas da manhã, para ir para aquele hospital das clínicas de Recife, para fazer exames, para buscar exames, aleluia, para fazer revisão. Eu sou grata a Ti, Senhor, por tudo. A minha vida não tem sentido sem o Senhor. A minha vida não é nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não quero, ainda que eu quisesse, eu não posso Te deixar. Eu não posso. Como que eu vou deixar para trás um Deus que fez tantas coisas sem eu merecer na minha vida e que eu dou tão pouquinho? Eu dou tão pouquinho a Ti, Jesus. Eu, Senhor, sou, meu Deus, nada, mas o Senhor é tudo, 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 tudo. Oh, Jesus. Muitas vezes ali, Senhor, aquele hospital ali das clínicas ali de Recife, o Senhor usou pessoas que não sabiam da minha vida e disse, vou eu fazer, sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou colocar a mão, os médicos vão colocar a mão, mas eu vou alcançar aonde a medicina não alcança. Eu sou, aleluia, grata por isso. Senhor, a ingratidão é a pior coisa que existe na vida, a ingratidão. Pessoas ingratas, tanto com o seu próximo como com o Senhor, Jesus. A Tua palavra diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, aleluia, se eu não amar o meu próximo, se eu não perdoar, se eu não ter essa mágoa, se eu não ter esse ódio, esse rancor, eu não vou subir para o céu, Jesus. Quanto crente está aí dizendo que vai subir, mas está fazendo que Deus não se agrada. Se eu dizer que eu sou perfeita, eu não sou não, Jesus. Eu pego por obra, pensamentos e atitudes todos os dias. Eu sou uma pecadora lavada e remida no Teu sangue, Jesus. Glória seja dada o Teu nome. Deus, quantos livramentos o Senhor nos deu. Livramentos que a gente vê, livramentos que muitas vezes estão ocultos. Aleluia. Mas estamos aqui, Pai, na Tua presença,
para fazer a tua vontade, o teu querer, Jesus. E para dizer que o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor merece o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus. Me acordei. Estou aqui. Feliz. Senhor, aleluia. Estou feliz, sim, na tua presença. Estou, Jesus. Sou feliz contigo, sou. Porque o Senhor, aleluia, fez aquilo que eu achava que era impossível para o Senhor fazer. Eu achava que era impossível, aleluia, o Senhor fazer um milagre. Mas entre esse impossível que eu achava, eu tenho a minha fé, Jesus, eu tenho a minha fé. Eu tive fé, eu perdoei, eu amei, eu abracei, eu fiz de tudo. Aleluia, muitas vezes a pessoa é ingrata comigo e contigo. Glória a Deus. É ingrata. Quanto mais que a gente faz, ela quer que a gente faça mais. E no final, dá em nada. Mas Jesus não, Jesus é o amigo fiel. Jesus é o amigo que mesmo em você sendo fiel, mesmo em você virando as costas, ele é o amigo fiel. Aleluia. Ele é fiel porque, aleluia, ele morreu numa cruz. Ele, aleluia, deu a sua vida por cada um de nós. Ele verdadeiramente, aleluia, recebeu aquela coroa de espinho, foi para aquela cruz, porque para me salvar e te salvar, para me dar vida e te dar vida. Então respira, Jesus. Respira, Jesus, nessa manhã. Porque é Ele que te dá e me dá o fôlego de vida. É Ele que me acorda todas as manhãs. É Ele que faz eu deitar em paz, tranquila. Muitas vezes, aleluia, nós somos tão atacados, tão, aleluia, Jesus, tão, aleluia, humilhado, tão caluniado, tão apedrejado. E queremos agir pelas nossas próprias mãos. Ao Senhor diz, olha, se senta, se cala. Porque quando eu me levantar para agir, eu vou me levantar para agir e eu vou chegar chegando na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E que, Senhor, aleluia, esta consagração dessa manhã seja não para coisas materiais, porque eu sei que buscando a tua face, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai dar condições, o Senhor vai levar pessoas, aleluia, abençoa, Senhor, aleluia, glória a Deus. Abençoa a lanchonete da tua serva aqui na frente, do teu servo. Abençoa, Jesus. Traz pessoas. Jesus, eu não quero só para mim não, Senhor. Eu quero que o Senhor dê para os outros também, teus servos. Amém, Jesus. Abençoa essa lanchonete, meu Pai. Dê livramento, não deixe com que ninguém, aleluia, acampa anjos de dia e de noite nessa lanchonete, Pai. Dê livramento. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus amado. Como é bom estar aqui, na tua presença. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, Senhor, fazer a tua vontade. Como é bom obedecer. Aleluia, não sacrificar. Jesus, não me deixe fazer sacrifício de tolo. Porque eu sei que aqui eu estou, na consagração. Mas eu sei que quando eu sair daqui para fora, eu vou entrar no território do inimigo. Eu vou andar nos territórios dos inimigos. Então me dê, aleluia, mansidão. Me dê humildade. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair dessas portas, dessa igreja para fora. Mas eu creio que o anjo está aqui. Está aqui, está lá fora.
está guardando essa igreja, está guardando esse ministério. Deus, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Deus, eu peço ao Senhor que visite os hospitais de todos os países. Pessoas que estão nas UTIs de todos os países, os hospitais. Aleluia. Visita nessa manhã, Senhor, casas de recuperação, asilos de idosos, Jesus, aleluia. Pessoas que estão se recuperando das drogas, do álcool, Jesus. Muitas já te aceitaram, muitas já estão ali, Senhor, aleluia, curada, porque o Senhor fez, porque o Senhor faz. Estão felizes naquelas casas de recuperação, porque se libertaram, porque estão ali aprendendo cada dia mais com o Senhor. A gente tem que aprender cada dia mais com o Senhor. Não somos perfeitos, não sabemos tudo. Não sei pregar, não sei cantar. Porque, Senhor, aleluia, quando eu canto, é o Senhor. Quando eu prego, a unção é tua, Jesus. Glória a Deus. Então é isso, Jesus, que nessa manhã eu te peço. Aleluia. Que visite, Senhor, o conjunto Cântico Angelical. Que esse conjunto ele venha crescer na tua presença. Ele venha, aleluia, Senhor, prosperar espiritualmente. Ele venha, Jesus, aleluia, verdadeiramente, Senhor, estar em comunhão, Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, em amor, em união, para crescer, para dar aquele crescimento espiritual. Eu não estou aqui, Senhor, para pedir ao Senhor carro. Eu não estou aqui para pedir ao Senhor dinheiro. Eu não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui, Jesus, porque o Senhor tocou no meu coração. E que eu tenha força de toda sexta-feira estar aqui, Jesus, na tua presença, fazendo a tua vontade, consagrando a minha vida. Visite meu esposo. Glória a Deus. Vá lá, Senhor. Visite ele, dê livramento a ele, dê saúde. Aleluia. Porque foi o Senhor que uniu, foi o Senhor que colocou no meu caminho, foi o Senhor que, aleluia, fez com que a gente casasse para fazer a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Foi quem andou comigo para os hospitais. Foi quem sempre esteve comigo. Não foi família, não foi ninguém, mas ele estava ali do meu lado. Primeiramente Jesus, e segundo ele, que Jesus deu força a ele para ficar noites, dias no hospital para me fazer uma cirurgia. E quando cheguei em casa não foi diferente. Aleluia, foi ele de dia e de noite comigo. E muitas vezes o inimigo ele tentou separar. Mas aquilo que Deus une, o homem não separa, o inimigo ele não separa. Por mais que ele tente, por mais que ele, aleluia, arquitete, planeje, quando é de Deus, o homem não separa. Glória a Deus. Que nessa manhã, Jesus, a minha fé aumente mais, que eu venha mais obedecer, não só o Senhor, mas o pastor, a missionária. Aleluia, Jesus, a todas. Respeitar o conjunto, meu Pai. Meu Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar os hinos, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar os hinos, glória a Deus, para a glória do nosso Deus. Aqui tem uma água. Vamos louvar. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o hino 5, amém?
Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Vamos jogar o 370, glória a Deus. 370 para a honra e a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue, no qual
sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o 496, né? Aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus, glória a Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Cento e 90. Glória a Deus, aleluia, 400. Oh, glória a Deus, me ajuda a achar esse hino. 500, né? Eita, Jesus, aleluia. 597, glória a Deus. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, calor, Jesus, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu creio, Jesus, no poder, aleluia, do teu sangue, aleluia.
Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz, paz em Jesus, eu posso envelhecer, nunca Jesus, eu posso empobrecer, nunca Jesus, tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus, vai tudo aqui findar, menos Jesus, quando o juiz chegar, é meu Jesus, bem grato me há de ser, quando o meu rei descer, certo ele irá dizer, sou teu Jesus, eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz, paz em Jesus, eu posso envelhecer, nunca Jesus, eu posso empobrecer, nunca Jesus, tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus, vai tudo aqui findar, menos Jesus, quando o juiz chegar, é meu Jesus, bem grato me há de ser, quando meu rei descer, certo ele irá dizer, sou teu Jesus, oh glória, aleluia Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. 400, aleluia. Glória a Deus. 342, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eita, Deus, tu és fiel, não tem pressa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao 422, amém? Aleluia. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste, que Deus que pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar,
com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Aleluia. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, com os astros por Deus espalhado, ali para sempre brilhar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhado, no céu para sempre brilhar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor,
possa sempre tu por mim. Opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vim me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Não importa, amados, não importa se eu estou aqui, a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus se encontra no meio. Aleluia. Então aqui está eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Para todo sempre em nossas vidas, Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o 302, glória a Deus. No mundo murmura-se tanto, entre
Deus que cristão dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim num deserto, em Maira Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas rugirem num revolto e bravio mar, o céu poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não tem mais cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. Um leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, aleluia, bem perto do mar de cristal. E por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluia, Jesus. Já foi feita a oração, já foram louvados os hinos da harpa, glória a Deus. Agora nós vamos nos alimentar um pouquinho da palavra, que eu não sou pregadora, mas o Espírito Santo é. Eu não faço, mas o Espírito Santo Ele faz. Eu não sou, mas o Espírito Santo de Deus Ele é. Eu não vou, mas o Espírito Santo de Deus vai onde eu não vou. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso, mas o Espírito Santo de Deus pode. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui, amados, em Efésios 6. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante. Aleluia. Ao 23. Aleluia, glória a Deus. Nós demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Para que possas estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas contra, aleluia, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes dessas trevas e deste século, contra os, aleluia, as hostes celestiais. Aleluia. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Aleluia. E Deus faz uma pergunta: estás firme, tendo cingido-vos os lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho? Aleluia. Da paz. Aleluia. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração, suplicando no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos nós os santos. Por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Aleluia. Nessa manhã, amados, Efésios 6, né? O 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Aleluia. Até o 19, que diz: Deus pergunta para mim e para você. Deus diz para mim e para você. Aleluia. Para fortalecer a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Deus diz nesta manhã, aleluia: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar as ciladas do diabo, as astutas do diabo. Aleluia. O diabo, ele não brinca de ser diabo, mas Deus também não brinca de ser Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Nós estamos lutando, amados, contra, aleluia, os principados, contra as potestades, contra os príncipes, aleluia, os príncipes das trevas. Quando nós estamos no terreno do inimigo, aleluia, temos que estar preparados. Quando nós entramos, aleluia, numa evangelização, aleluia, temos que nos preparar. Porque quando a gente fala para uma pessoa, quando nós vamos evangelizar, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Aí diz: Jesus está comigo. Eu sei que Jesus me ama, Ele está comigo, eu estou com Jesus. Tá, não. Entenda a palavra de Deus. A diferença entre estar com Jesus, aleluia, e entre você não estar com Jesus. Entenda a diferença de servir a Deus e não servir a Deus. Lutar, vencer com Jesus, estar na presença de Deus. Aleluia. Aonde diz no 10, nós demais, irmão meu, fortalecei-vos na fé e aleluia, no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos na fé,
Aleluia. No Senhor. Não em mim, mas no Senhor. Fortalecei-vos na fé do Senhor. Aleluia. E na força do seu poder. Na força do poder de Jesus. Fortalecei-vos na fé do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E no seu poder. No poder de Jesus. Fortalecei-vos na força de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O 12, o 11 vai falar, amado. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra a astuta cilada do diabo. Ei, Jesus mandou você nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos suportar, aleluia, as afrontas do maligno, as afrontas do diabo na minha e na tua vida. Mas, se você não consegue, como eu estava prostrada, você pode estar prostrado, como eu não conseguia, como você não consegue, e pensa que não tem mais jeito. Fortalecer-vos do Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar as ciladas e as astutas do diabo. Aleluia, glória a Deus. O 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes dessas trevas, desse século, nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, o Senhor fala para mim e para você. Tomai toda a armadura de Deus, aleluia, para que possa suportar no dia mau, aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes malignas, aleluia. Não pense que você está lutando sozinho, Jesus está com você. Eu não penso, aleluia, não penso que eu estou lutando sozinha. Jesus está lutando comigo, mas é preciso eu me revestir. É preciso, aleluia, glória a Deus, verdadeiramente, aleluia. Temos que lutar, temos que nos revestir, temos que nos fortalecer na presença de Deus. Temos, aleluia, tudo. Uma palavra com 5 letras, que é tudo na minha e na tua vida. Jesus, 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 é Jesus. Então, amados, o 13 fala: portanto, toma toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. Feito tudo, ficar firme. Feito tudo isso, revestindo a armadura de Deus, a couraça da justiça. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar firmes no Senhor Jesus. Nós vamos estar firmes no Senhor Jesus, porque Ele é aquele Deus que promete e cumpre. Ele não é um homem que promete e volta atrás. Ele é um homem chamado Jesus, que cumpre, promete e cumpre na minha e na tua vida. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa na minha e na tua vida. Mas anda, aleluia, no caminho certo. Não deixa te guiar, não. Deixa Jesus te guiar. Se eu fosse guiar a minha vida, eu não estaria aqui. Se eu fosse guiar a minha vida, Deus não tinha feito tantas coisas boas na minha vida. Aleluia, glória a Deus.
Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Por isso que Deus, ele, aleluia, traçou para cada um caminho aonde a porta é estreita. Porque o caminho da porta larga vai passar muita gente. Mas é caminho de perdição, é caminho de morte. Aleluia, glória a Deus. Deus não coloca um crente no deserto para ficar lá, não. Deus nunca vai me colocar e te colocar num deserto para a gente ficar, não. Aleluia, a palavra já está dizendo. O crente passa. E nesse passar do deserto, Deus tem preparado uma mesa para mim e para você, um banquete para a gente se alimentar no meio do deserto, para continuar a caminhada e sair daquele deserto com Jesus. Aleluia. O 14 diz assim: estás, pois, firme? Deus faz uma pergunta nessa manhã minha a você. Estás, pois, firme? Rosângela, tu está firme? Segurando na mão de Deus? Jesus pergunta para mim e para você: será que eu e você está firme para suportar as astutas ciladas do diabo? Aleluia. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir num dia mau. E havendo feito isso, estás firme. Eu creio que eu estou. Se eu fizer isso aqui que está na palavra, eu estou firme. Porque depois que eu tomar toda a armadura de Deus, aleluia, eu me revesti através de Jesus. Eu me revesti. Eu vou estar firme. Você vai estar firme. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar mais uma vez. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Olha outra pergunta aí. Estás firme? Aleluia. Tendo cingido vossos lombos? Aleluia, glória a Deus. Deus faz duas perguntas a você em uma. Estás firme? Estás firme? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Temos que nos revestir cada dia mais, porque nós não sabemos o que vem lá na frente, porque nós não sabemos o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós temos família, aleluia, que estão afastados, glória a Deus. E o Senhor muitas vezes, Ele dá uma revelação, Ele dá duas, Ele dá três, pede para a gente entregar, a gente entrega e não dá crédito, só dá crédito quando Deus chama na dor, quando Deus traz na dor. Será que eu e você tem calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz? Jesus faz uma pergunta nessa manhã. Aleluia. Será que eu e você, aqui está dizendo, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz? Se nós fizermos tudo isso, a palavra do Senhor está falando. E se nós fizermos tudo isso, vamos estar firmes sim. Vamos suportar a cilada do diabo sim.
Porque Jesus, ele foi tentado. E eu e você não é melhor do que Jesus. Jesus é melhor do que eu e você. Jesus, ele, aleluia, não depende de mim e de você. Mas eu e você depende de Jesus. Nós somos, aleluia, dependentes de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ainda que nós tivemos tudo, nós precisamos de Jesus. Aleluia. O 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando o escudo da fé. A fé, aleluia, em Deus. Abraão foi o pai da fé, porque não é fácil, amados, Deus chegar para mim, para você e dizer assim: eu quero teu filho, eu quero que tu sacrifique o teu filho, sacrifica ele, aí eu vou saber que tu me amas. Abraão foi para o Monte Moriá. Abraão foi, levou o seu filho, e quando chegou perto do Monte Moriá, Abraão disse: ficai aqui, porque eu vou orar, eu vou lá, vou orar e vou quando eu voltar, espera eu voltar. Abraão tinha medo. Abraão sentiu medo, mas ao mesmo tempo Abraão creu, teve fé. E quando a gente crê e tem fé, o medo, ele some, ele desaparece. Glória a Deus. E a fé de Abraão foi tão grande que ele disse: ficai aí, vou ali, daqui a pouco eu volto. E quando chega no meio do Monte Moriá, aleluia, Isaac pergunta a Abraão: pai, aleluia, quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Abraão diz: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Deus vai prover na minha e na tua vida. Coisas que eu e você pensa que é impossível. Como ele proveu na vida de Abraão e de Isaac, ele vai prover na minha e na tua vida. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. Aleluia. Então, amados, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Temos que vestir, nos revestir da armadura de Deus. Temos que tomar o capacete da justiça para revestir, para conseguir alcançar, para vencer. O crente, amado, ele chora, mas só conta a vitória. Com Jesus é vencer ou vencer, meu filho. Com Jesus não tem arrumadinho. Com Jesus não tem esse negócio de arrumadinho. Deus quer crente santo, lavado, remido, purificado, com a veste branca, uma noiva ataviada, adornada, para levar para o céu. O 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, ó, é a boca de Deus quando ela está aberta falando para mim e para você. A melhor profecia se encontra na Bíblia, aonde Deus vai falar para mim e para você tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Aleluia. O 18 diz assim, olha:
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. A palavra do Senhor diz orando, vigiando. São coisas que tem que andar junto, amada. A oração, a vigilância. Aleluia, glória a Deus. A fé, as obras. A fé sem as obras ela é morta. E vice-versa. As obras sem a fé também fica morta. Se você tiver fé e não fizer obra, não adianta. Se você fazer a obra e não tiver fé, também não adianta. Você tem que usar os dois. Tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão com a oração, com a vigilância. Aleluia. Com a fé e com as obras. Glória a Deus. Aleluia. Pelo qual, aleluia, sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me vem falar. Aleluia, glória a Deus. O 23 diz, para que seja com os irmãos e caridade, com fé, da parte de Deus, para, aleluia, Pai e da o Senhor Jesus Cristo. Vê. Para que sejam irmãos, para que faças caridades. Ei, se chega alguém na tua porta pedindo algo, dá o melhor. Jesus não está te dando o melhor? Jesus não está me dando o melhor? Porque eu vou dar migalhas a quem chega na minha porta, a um mendigo pedindo. Jesus diz, dá o melhor, porque eu estou te dando o melhor, então você tem que dar o melhor para as pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E nessa manhã, Jesus diz, a graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, em sinceridade. Amém? Deus falou em oração, em vigilância, a couraça da justiça, o capacete do Evangelho, calçar os pés na preparação do Evangelho, para que fiques firme, para que fique firme no Senhor Jesus. Aleluia. Estás firme no Senhor Jesus, Rosângela? Estás, aleluia, pregando que vive? Estás, Rosângela, vivendo o que tu prega? Será que está? Aleluia, glória a Deus. Será que você está andando com a fé, com as obras, com oração? Glória a Deus. Estás firme? Se você usar a palavra de Deus, você vai ficar firme. Se você, aleluia, verdadeiramente crê em Deus, você está firme. Porque naquele tempo, aleluia, quando Ana chorou por um filho, aleluia, pensaram que ela estava embriagada. Mas ela disse, não, eu sou uma mulher, aleluia, angustiada. Porque Penina vivia, aleluia, preocupando Ana, vivia, aleluia, aperreando Ana, aleluia, vivia soltando piadas para Ana, indiretas, como quem diz assim, eu dou tanto filho a teu esposo, meu marido
tem filhos, eu gero muitos filhos. E Ana chorava e balbuciava. Mas chegou a época que Jesus, aleluia, creu que de tanto Ana chorar e orar e fechar a boca, chegou a época de Jesus dizer: Ana, chegou a tua vez. Vou eu encerrar a madre de Penina e abrir a tua. Vou eu fazer, vou eu te dar. Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele faz, Ele não falha. E Ana chorou, e quando Ana, aleluia, ela disse: Jesus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. E não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Penina se achava a tal. Penina se achava a mulher. Ela era aquela mulher que gerava. Penina só serviu para gerar, porque o amor de Elcana estava em Ana. Glória a Deus. O amor do esposo de Ana estava em Ana, não estava em Penina. Eucana amava Ana. Creio que ele gostava de Penina também. Se ele não gostasse de Penina, Penina não tinha gerado tanto filho. Né? Aí tem muita gente que diz assim: eu sou, eu faço, eu sei. Quando Jesus coloca o irmão numa cadeira, aí tem um lá atrás que diz assim: hoje colocou a irmã e o irmão na cadeira. Quem era para estar ali era eu. Ei, a inveja, a ingratidão, o olho grande é terrível na vida do crente. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a multidão. Por quê? Porque ela creu. Abraão subiu o monte de Moriá. Por quê? Porque ele teve fé. Esté, aleluia, casou com o rei Assuero. Aleluia, passou o processo, mas ela teve sabedoria. Ela foi uma mulher sábia. Glória a Deus. E é assim, amados, que muita gente acha: eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano, eu sou melhor do que Cicrano. Não é não, meu filho. Jesus, quando olha lá para cima, ele vê tudo de um tamanho só. Ele vê tudo de um tamanho só. E eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós fazemos a diferença. Eu não sou melhor do que aquele que está no mundo fazendo a vontade de Satanás. Mas eu faço a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Porque se eu não fizer a diferença, e aí? Será que eu vou sujar o nome de Jesus por qualquer besteira? Por qualquer palavra? Por qualquer afronta do inimigo? Porque o crente que não busca, o crente que não consagra a sua vida, o crente que não deseja estar com intimidade com Deus, o crente que não deseja chegar mais perto de Deus, chegar na comunhão de Deus, ele tem as brechas no vaso. É preciso Jesus pegar o barro, quebrar e refazer. E isso machuca, isso dói. Eu senti na pele o que é Jesus me pegar, me quebrar e me refazer. Machuca, dói. Mas quando chega lá na frente tem um vaso, aleluia, honrado. Porque Deus, ele te honra, Deus, ele me honra. Glória a Deus. Não é em vão seguir esse Deus, não. Não é em vão você negar, aleluia, o mundo inteiro para ter sua salvação, não. Não é em vão. Tem processo, tem propósito lá na frente. Tem choro, amanhã tem alegria. Glória a Deus. Deus não vai, aleluia, pegar eu e você, fazer de escravos. Não, nós somos servos dele. Nós servimos a ele. Deus não vai me pegar e te pegar, aleluia, e fazer escravos dele. Sabendo ele
que eu e você só aguenta 2 quilos e colocar 3 na minha e nas tuas costas. Ele não vai fazer isso, porque Ele é Deus que ama. Ele é Deus, é o Deus que ama, Ele é o Jesus que quando Ele entregou naquela cruz, aleluia, quando foi pregado naquela cruz, Ele morreu, abriu os braços para o mundo. Mas aí você não pode abrir os braços para o mundo, porque as condições não deixam. Aleluia, glória a Deus. Deus foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi porque eles não se dobraram, eles não se curvaram. E porque teve raiva, o rei teve raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego e chamou e colocou Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. E os dois foram atados ali, ó, jogados. E o rei disse, eu lancei 3. Por que tem 4? Tem um homem de branco passeando dentro do fogo. Saíram intactos. O fogo não queimou um fio dos seus cabelos. Mas quando, aleluia, o rei mandou os homens ir para perto daquela fornalha, porque ele aqueceu aquela fornalha 7 vezes mais. Aleluia, glória a Deus. O fogo, a fornalha consumiram aqueles homens de Nabucodonosor. Então, eles tiveram fé também. Eles tiveram medo, mas eles tiveram fé. Ele acreditou. Se tivermos que morrer, morramos. Se tivermos que viver, vamos viver. Aleluia. E que nessa manhã nós vamos aprender cada dia mais com o Senhor. Que nessa manhã, aleluia, o Senhor, Ele venha. Aleluia. Cuidar de você, da tua enfermidade. Levantar você, aumentar a sua fé, a sua capacidade. Deus, Ele não escolhe os capacitados. Deus, Ele capacita os escolhidos. E o mais bonito é isso. Deus capacita os escolhidos. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus para todo sempre. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade seja dada a Jesus. Porque a unção que eu tenho não é minha. A voz para cantar que eu tenho é dele, não é minha. Aleluia, glória a Deus. Deus escolhe o menor da casa. Deus capacita o menor da casa. É por isso que Deus diz, aleluia, eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Aleluia, glória a Deus. E que nessa manhã nós vamos aplicar essa palavra em nossos corações. Em Efésios 6 e o 10 em diante. Amém, amados? Foi até aqui. Obrigado ao pastor, à nossa missionária Fabrícia, pela confiança de eu estar aqui, consagrando a minha vida, porque é melhor. A gente se comunica mais com Deus, não vem outros pensamentos. Em casa, consagrar em casa é difícil, mas consagrar na igreja é gostoso. Aleluia. Mas Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida. Deus, Ele vai fazer mais e mais na minha e na tua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer, que aos meus olhos e aos teus olhos são impossível. Ele faz o impossível. Aleluia. Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que eu estou aqui ainda com Jesus? Não é porque eu sou boazinha não, viu?
porque eu sou boazinha, não. É porque Jesus me ama. E Ele me tirou lá do lamaçal do pecado para fazer a obra dEle. E eu não posso temer a nada que vier. Aleluia, glória a Deus. Não posso temer a nada que vier, porque Jesus, Ele está comigo, está contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Eu te sustento, te ajudo com a deixa da minha justiça. Salmo 91, primeiro vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 1,37 vai dizer: aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. João 14 vai dizer: aleluia. Glória a Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. Jesus vai levar a gente. Jesus vai levar você para morar com Ele. Não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver enfermidade. Aleluia. Vai ser tudo só gozo. Vai ser tudo santo, santo, glória a Deus e aleluia. Vai ser tudo maravilhoso. Ruas de ouro, aleluia. Muro de jaspe, coroa de ouro. Jesus recebeu uma coroa de espinho, mas o que Ele tem preparado para mim e para você é coroa de ouro. Deus é o dono, Deus é o dono do banco, Deus é o dono do supermercado, Deus é o dono de tudo. Enquanto o homem diz que é meu, não tem nada, não leva nada. Daqui, dessa terra, a gente não leva nada, a gente só leva a comunhão que nós temos com Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus diz nessa manhã: vou fazer o impossível na tua vida. Vou fazer aquilo que muita gente acha que é impossível fazer na tua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. E nessa manhã eu vou orar para ir para casa. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Justo e eterno Deus, estou aqui na tua presença, Jesus, te agradecendo, Senhor, por essa manhã contigo, por essa consagração. Te agradeço, Jesus, aleluia, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, pelos milagres, pelos livramentos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus, para todo sempre, Deus. Deus, nos dê um dia de sexta-feira tranquilo, suave, sereno, Jesus, na tua presença, Deus. Obrigada por tudo. Obrigada por essa consagração. Obrigada porque eu me acordei cedo. Aleluia, para estar aqui, Senhor. Aleluia. Quando eu sair daqui para fora, Jesus, guia os meus passos, acampe anjo, me livre de acidente, de assalto. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que tem, o Senhor é o Deus que, aleluia, Deus das causas impossíveis, juiz, advogado, abre porta onde não tem, abre porta onde não há porta, abre porta onde tem parede, abre, Senhor, as portas para, aleluia, nós abençoar o teu ministério. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja precisa ser sustentada, Jesus. Aleluia, com água, com aluguel, com conta de energia, meu Deus. Aleluia. Deus, tudo é comprado. Copo, meu Deus, água, meu Jesus, aleluia. A energia são gasta,
Precisa, Pai. Teu ministério precisa de Ti, Senhor. Abre as portas para que os Teus servos dizimem e ofertem, Senhor, a Tua casa. E eu vou para casa em paz nesta manhã. Eu vou para casa em paz, feliz, porque eu nunca mais tinha feito assim uma consagração tão íntima. E para isso acontecer tem que ser na igreja, meu Pai, tem que ser no templo. Aleluia. Eu já te oro, te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Ah, Senhor. Amém. Amém. Jesus, me dá a bênção. Me dá a bênção, Jesus, nesta manhã. E eu recebo a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. Aleluia.